Saudações investidores. Bitcoin agora cotada a $40.100. Bitcoin que tem falso rompimento do topo e volta para testar o suporte. Hoje, meu principal objetivo vai ser discutir o que eu espero a partir daqui num vídeo bem rápido. Então, bem-vindos ao Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 horas para mostrar para você o falso rompimento que a gente teve dos topos dos $41 mil e do triângulo que a gente estava desenhando, tá? Vamos falar tanto tecnicamente do que isso significa, quanto principalmente a partir de uma análise de sentimento. Afinal, nós temos indicadores bem legais para mostrar para vocês o que aconteceu nesse rompimento e o que é de se esperar aí para as próximas horas e para os próximos dias também, tá? Além disso, quero te mostrar onde as instituições estão acumulando e estão tentando distribuir. Pode explicar bastante não só o que aconteceu, mas o que tá para acontecer aí nas próximas horas. Então vamos lá. Investidores, antes de começar, eu lembro para vocês que toda análise de sentimento aqui, ela principalmente é feita no TRDR, tá? Então os indicadores que a gente vai estudar esse rompimento e as possibilidades a partir daqui são prioritariamente dentro do TRDR e eu vou deixar no primeiro link da descrição o link para você criar e ter uma semana gratuita para ver todos esses indicadores. Detalhe, no final de semana, no sábado, eu postei um vídeo mostrando as minhas configurações desses indicadores, inclusive com um link, que é só você clicar no link que você vai ter tudo isso aqui que eu utilizo todos os dias, tá? Então vale a pena, se você não viu o vídeo do final de semana, ir lá, é tutorial completo do TRDR. Tranquilo? Então vamos lá, investidores. Quero começar aqui primeiramente com uma análise técnica. E na análise técnica, eu acredito que a gente teve um falso rompimento no 4 horas com um voluminho significativo. Reparem que a gente tem um volume superior à média, mas não é um volume terrível também, né? É um volume que me mostra que talvez a maior probabilidade seja termos aquela correçãozinha que tanto queremos aí nos próximos dias, né? Afinal, muitas pessoas acabaram entrando errado nesse rompimento, igual nós veremos pela análise de sentimento, e essas pessoas erradas podem gerar liquidez para o preço da nossa correçãozinha, tá? Então, nesse momento, eu acho que a probabilidade que a gente estava discutindo hoje, né? Ah, será que o preço vai corrigir? Essa probabilidade aumentou um pouco devido a este falso rompimento aqui, tá? Mas isso ainda não me deixa preocupado com a tendência, já que a gente tem bastante volume aqui e aqui, tá bom? Só vou ficar preocupado realmente se a gente perder regiões bem mais abaixo, como os $34 mil, tá? Inclusive, se você quiser um vídeo mais detalhado, vai hoje mais cedo, porque o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Olhando aqui no 15 minutos e falando um pouco do nosso falso rompimento, né? Afinal, de novo, eu vou ter que mostrar para vocês aqui por que a análise de sentimento é tão importante. Porque, tecnicamente falando, isso aqui me parece um rompimento muito legal. A gente estava no nosso triângulo aqui com a resistência nos 40.400, 40.500, né? Pô, a gente rompe com volumão e pá, tudo lindo, né? O que um analista técnico vai fazer a partir daqui? Vai traçar o nosso Fibonacci a partir desse fundinho, provavelmente. Vai entrar nas regiões aqui de 0,382, 0,5, aí tanto faz, tá? Inclusive, qualquer estratégia aqui poderia ser uma estratégia válida para uma entrada na análise técnica e onde esse cara vai colocar o stop. Na maioria das vezes, um pouco depois deste fundinho aqui, né? Então me fala, onde você acha que o preço vai? O preço vai justamente no ponto de stops desse cara. Se ele tivesse colocado nesse fundo, seria estopado. Se tivesse colocado nesse fundo, seria estopado. E se tivesse colocado neste último aqui, também seria estopado. Então você consegue ver que as instituições, elas pegam uma análise técnica, um rompimento lindo e fazem justamente o contrário, para estopar todo mundo que acaba entrando errado aqui numa compra que pela análise técnica seria muito bonita, tá? E antes da gente atualizar a situação atual, eu quero te mostrar por que na análise de sentimento essa era uma compra terrível. Vamos lá. Vamos começar falando sobre as nossas liquidações, né? Que eu sempre falo com vocês, né? Liquidações em instituições. Eu quero pensar em vender justamente quando muitas pessoas são liquidadas, ou seja, muitas pessoas que estavam shortando errado aqui, são liquidadas e quando as instituições estão pensando em distribuir. Então, quando a gente vai lá em cima, acima dos $41 mil, repara que a gente não só tem aqui cerca de $3 milhões em liquidação, bem maior do que qualquer liquidação que a gente teve no dia para baixo, né? Mas também temos muitas instituições tentando distribuir. Então você vai falar, Pablo, isso aqui era um rompimento para a gente entrar? Não. Isso aqui, na verdade, era um bom ponto para você distribuir e continuar fazendo as vendas que a gente vem falando com vocês, que estamos fazendo aí nos últimos dias, à medida que o preço dá essas oportunidades. Mas eu vou além, né?
Quais indicadores a gente mais usa para confirmar ou não um rompimento? São indicadores que nos mostram o que os players do mercado estão fazendo. E a gente só vai confiar num rompimento se a maioria dos players do mercado não confiam nele, né? E olha que interessante o que acontece aqui. O preço rompe para cima, sai desses 40.200 e o long short ratio ele sai aqui das 14,30, né? Antes do rompimento, o nosso long short ratio estava em 1.01. Depois do rompimento, ele simplesmente pumpa aqui e vai para 1.17. O que é isso? Isso aqui é grande parte do mercado, 17% a mais de ordens de pessoas acreditando que o preço vai romper para cima. Quem são essas pessoas? Essas pessoas muitas vezes são sardinhas que estão olhando somente a análise técnica. E nada errado nisso, né? Eu demorei bastante para perceber que era necessária análise de sentimento para faturar no criptomercado. Porque você olha isso aqui pela análise técnica, tá lindo. Mas é justamente porque tá lindo, e é justamente porque muitas pessoas acabam entrando, que as instituições mandam o mercado para o outro lado, né? Então repara que interessante. A gente está aqui às 14h35, o nosso long short ratio pumpa, e não só isso, a gente também vê as sardinhas comprando. Tá vendo essa linha azul? Esse é o CVD das sardinhas. Então quando a gente tem um rompimento para cima e a maioria do mercado, as sardinhas entram em long, e não só isso, mas compram também a mercado, é um sinal de que provavelmente esse rompimento não vai acontecer, né? Hoje no vídeo mais cedo a gente falou como que a gente gostaria de ver um rompimento, fazendo o contrário, com as pessoas não acreditando nele, tá bom? Se o mercado todo acredita que vai para um lado, provavelmente ele vai para o outro. E é justamente isso que a gente tem aqui, de uma maneira até triste, né? Da gente ver esse tanto de gente entrando errado aqui, olhando só a análise técnica, e o preço indo nos pontos onde eles seriam estopados, justamente para liquidar e eles perderem dinheiro, tá bom? Então olha que incrível o que acontece logo depois que a gente tem a nossa armadilha. O preço começa a cair, e essas pessoas, elas continuam entrando, tá? Repara que o nosso long short ratio, ele não para de subir no topo. Ele continua até chegar aqui em 1.25, ponto próximo que está agora, tá? Então olha que interessante. A gente tem um falso rompimento para cima, e quando o preço começa a cair, as pessoas continuam entrando, continuam comprando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente teve um falso rompimento a favor de uma alta e depois a gente tem um rompimento verdadeiro a favor de uma baixa. Você está entendendo como as pessoas acabam perdendo de todos os lados possíveis? Por quê? Primeiramente, elas estavam apostando na queda aqui com o long short ratio em 1, correto? O preço sobe, liquida e estopa elas. Aí depois elas falam, não, agora vai subir. Então elas começam a acreditar que o preço vai começar a subir a partir daqui. As instituições percebem isso, veem a oportunidade de liquidez e mandam o mercado para o outro lado. Começa a estopar e liquidar essas pessoas. Então repara que a gente já tem aqui mais ou menos o mesmo número de pessoas sendo liquidadas para baixo do que tiveram para cima. Então as sardinhas, elas perdem para os dois lados, tá? Muitas vezes a sardinha está vendendo aqui, perde, depois compra aqui e perde de novo. E se você só vai conseguir fugir disso se você aprender a análise de sentimento, tá? Senão você vai ficar nesse ioiô aí e realmente é uma coisa muito frustrante, porque você não entende por que a análise técnica não dá certo. É justamente por isso aqui. Porque as instituições sabem o que você está fazendo e elas fazem o contrário para você perder dinheiro, tá? Isso não é algo ruim, caras. Todo mercado competitivo é assim. Ou você acha que isso só acontece no criptomercado? Não. Todos os mercados, as instituições manipulam e fazem as sardinhas perderem. É por isso que a grande maioria dos traders, tem gente que fala 90, 95, 98, perdem dinheiro, tá bom? Então, se a gente quer ser parte dos 2%, a gente tem que fazer algo diferente. E esse diferente é a análise de sentimento em confluência com a análise técnica. Tranquilo? Então, basicamente, a gente não somente vê esse tanto de liquidação, mas a gente vê uma queda aqui no Open Interest, olha só, de 5.9 bi para 5.6 bi. Cara, vocês têm noção do que é isso? Isso são 300 milhões de dólares sendo lavados do mercado. E grande parte desse dinheiro eram pessoas que estavam acreditando em long aqui e que, infelizmente, por não terem acesso a esses indicadores aqui que nós temos no TRDR, não conseguiram ver a armadilha e acabam perdendo dinheiro, tá bom? Então, o mercado é assim que funciona, tá? E neste momento aqui, o que eu consigo enxergar? Uma situação não tão boa. Por quê? Porque apesar da gente ter tido acumulações, sim, com liquidação e com instituições tentando acumular aqui embaixo, repara que
O nosso long short rate e o nosso CVD continuam subindo. Até deu uma quedinha aqui nos últimos minutos, mas ele continua em 1,22. Então isso não é algo muito positivo, tá? A gente não via esse indicador tão grande, já tão elevado, esses dois, há alguns dias. Então isso me mostra que talvez a gente precise e, enfim, fazer a nossa correção, enfim, ir nos pontos para liquidar e estopar mais pessoas que provavelmente ainda estão acreditando que isso aqui vai segurar, que o triângulo vai segurar, que a tendência ainda é de alta, tá? Então, é claro que o mercado e os indicadores de sentimento, eles se atualizam a todo momento, né? Então a gente pode romper de novo aqui para cima, isso aqui despencar e a gente ter um rompimento confirmado até entrar em longo, né? Mas não é o que a gente tem no momento. No momento, a gente tem meio que um rompimento confirmado aqui para baixo e uma zona de resistência importante que o preço vai ter que romper para a gente voltar a ficar mais otimista, correto? Nesse momento aqui, então, traçando o nosso Fibonacci, eu consigo ver alguns pontos importantes. Primeiro, se o preço conseguisse manter acima dos 40.700, que é uma zona importante aqui do VPVR, e de 0,68 de Fibonacci, eu já vou gostar, tá? Eu já vou achar que a gente está demonstrando força e está interessante. Porém, mesmo assim, eu não consigo ficar muito otimista, porque o ponto onde mais pessoas compraram, repara, é justamente no topo, né? Então ainda tem muita gente presa aqui. Nesse momento, a minha estratégia é para ser um pouco mais conservador, tá? Realizei mais aqui, seguindo a nossa estratégia dos últimos dias, e realizei mais aqui, tá? Por quê? Porque nesse momento o viés um pouco melhor que a gente estava vendo aí nos últimos dias deu uma piorada. Nada, repito aqui, nada terrível, nada que vá fazer o preço despencar, nada disso, caras. Até por isso eu mantenho parte das posições de longo prazo, porque como a gente está numa tendência de alta, né, ninguém sabe se realmente a gente vai ter essa nossa correção aqui num ponto ideal. Então, quando você pensa nas suas tomadas de decisão no criptomercado, você não precisa ser 8 ou 80, né? Você não precisa estar 100% comprado ou 100% vendido. Você pode operar não somente com porcentagens, né, e rebalanceando sua carteira e suas posições, mas também em tempos gráficos diferentes, tá? Então eu posso sair um pouco do risco nesse momento, pensando em acumular mais e estar mais posicionado somente se o preço corrigir, e essa é a minha estratégia no momento. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sei que ninguém gosta quando os vídeos são um pouco mais pessimistas, né? Mas eu quero que vocês entendam que é um pessimismo de curto prazo, né? A gente sempre olha para o mercado como dinâmico e se a gente vai lá e rompe de novo com os indicadores confirmando, caras, eu vou ser o primeiro a aparecer aqui e falar com vocês que o rompimento é confirmado e que a gente pode retomar alta, romper os topos lá acima dos 41 mil dólares. Mas enquanto a gente continua com esses dois indicadores subindo e o preço, depois de ter formado uma armadilha feia, colocando muitas pessoas presas numa posição ruim que já perderam dinheiro, mas podem perder ainda mais, eu acho que é melhor a gente ser um pouquinho mais conservador aí. Parece que isso aqui pode acabar rompendo para baixo. E até por isso, já vamos falar um pouco dos suportes, né? Suporte eu acho importante, continua sendo da região dos 39.500 dólares, 39.600, tá? Fechamentos abaixo desse fundo aqui não serão muito positivos e podem levar a gente abaixo desses fundos aqui dos 38.700 e tal. Repara que, a gente olhando aqui no Trading Light, a gente já consegue ver que existem algumas ordens nessa região, tá? Primeiro, a gente vê um tanto de instituição aqui claramente segurando o mercado quando o preço foi lá nos 39.500, tá? Então lembrem-se, as instituições, você também pode, né, conseguir ter boas operações vendo o que as instituições estão tentando fazer. Então repara, né, que lá no topo, muita instituição tentando vender. Agora, quando a gente chega no fundo, muita instituição tentando comprar, coisa que não tinha, por exemplo, aqui, nem aqui, né? Só começou a ter realmente lá no fundo. Nesse momento, essas instituições, elas estão um pouco indecisas. Elas tiraram essas ordens próximas dos 39 e foram lá para região dos 39, 38.800, 38.600. Então, o que eu acho que a gente pode ter? Podemos sim ter essa queda aqui embaixo para essas instituições acumularem um pouco mais. E a partir daí, né, aqui eu já vou achar um pouco mais interessante da gente acumular o Bitcoin. Claro, se os indicadores de sentimento confirmarem. Se a gente continuar aqui, a lista aqui continuar subindo, cara, eu não vou comprar. Tá? Eu basicamente vou tentar achar oportunidades para sair, como por exemplo, a gente tem um padrão de continuação da queda aqui, o preço sobe, liquida um pouco, é mais uma oportunidade para eu sair fora, entendeu? Então a gente precisa entender que esses indicadores de sentimento, eles não só nos ajudam na tomada de decisão, mas eles também meio que balizam a cada hora que passa e a cada atualização deles, tá? E é justamente por isso que eu bato tanto na tecla de você não ser 8 ou 80. Se você for 8 ou 80 com indicadores de sentimento que atualizam a cada minuto, você vai enlouquecer, tá? Então tenha uma estratégia e siga ela aí fielmente com bastante disciplina. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? O curto prazo
realmente tá meio ruim, acho que esse vírus até ficou maior, mas foi bom para fazer uma revisão dos indicadores de sentimento, né? Mas no longo prazo eu lembro para vocês que eu ainda tô mais otimista e que eu ainda mantenho parte dos meus bitcoins, sim, com certeza, e vou tentar acumular mais, principalmente abaixo desses fundos lá, nos 38.700, e se chegar nos 37 para mim vai ser a grande oportunidade. Só vou ficar pessimista mesmo se perdermos a região abaixo dos 34. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e deixe todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, até amanhã.